Olá pessoal, eu sou o professor Matheus para o canal Tutorando, trazendo mais uma videoaula para vocês. E hoje iremos aprender sobre CSS, vamos lá? O CSS ele é responsável por estilizar a página. Basicamente, sua estrutura segue uma regra. Você seleciona um seletor ou uma classe que você define, insere uma propriedade e o valor para essa propriedade. Existem duas formas de você utilizar o CSS em uma página. Primeiramente, temos aqui uma página index com estrutura HTML, porque você não tem como ter o CSS sem o HTML, eles precisam andar juntos. Vamos aqui no navegador e vemos que temos uma página em HTML sem CSS. Você vê que está sem nada, somente o texto, sem nenhuma estilização. Agora, vamos inserir uma estilização em CSS nessa página. Essa primeira forma que iremos aprender é o CSS embutido dentro da própria página HTML, dentro do próprio arquivo HTML. Não iremos fazer uma chamada de um outro arquivo CSS para essa página, iremos inserir diretamente dele. Para fazer isso, dentro da Rigid, precisamos criar um estilo, iniciando a tag style do tipo text CSS. E precisamos fechá-la também. E iremos colocar toda a estilização em CSS dentro dessa tag. Temos aqui um texto em parágrafo em HTML. Vamos utilizar esse texto dentro da própria página HTML. Para começarmos, vamos colocar a propriedade, que no nosso caso é a tag P de parágrafo. Abrimos e fechamos uma chave para indicar que nossas propriedades e os valores serão colocados dentro daqui. Sempre tem que lembrar que você precisa abrir e fechar essa propriedade. No nosso caso, o seletor é o P, então vamos estilizar o parágrafo de texto e todos os parágrafos que forem utilizados serão estilizados com esse mesmo padrão que estamos estilizando esse. Vamos iniciar usando a tag background. Você pode utilizar outros tipos de valores, como cores e imagens. No nosso caso, iremos utilizar o padrão em RGB. Você pode achar vários tipos de cores em RGB ou até mesmo montar sua própria cor. Para fazer isso, você precisa colocar um asterisco em seguida do padrão de cores RGB. Você precisa abrir uma propriedade e fechá-la. Fechamos uma propriedade usando o ponto e vírgula e passamos para a próxima. Iremos agora determinar um tamanho para esse parágrafo. Iremos utilizar valores em pixels. Colocamos aqui 500 pixels para o tamanho desse parágrafo. Agora vamos denominar a altura, que é utilizando o height. Vamos colocar 150 para ele, ponto e vírgula, e passamos para o próximo. O atributo color define qual a cor do texto. No nosso caso, iremos colocar uma cor avulsa aqui, só para teste. O page define o espaço entre o conteúdo e os 4 limites ou borda de um elemento. Vamos entender melhor no nosso exemplo. Vamos definir 20 de cada lado e vamos salvar. Depois de salvar, vamos recarregar a página e ver como ficou o nosso exemplo. Vejam, estilizamos o nosso parágrafo, não é? Beleza, deu certo. Veja que a cor do texto ela ficou com a cor que a gente colocou, que é uma cor avulsa. Vamos mudar aqui para preto, que são 000, e recarregar. Veja que agora o texto está em preto. Colocamos o background em cinza, a cor do texto. O page define o espaço entre o conteúdo e as bordas dos elementos. Veja que colocamos 20, então ficou 20 de altura e 20 de largura, ambos para todos os lados. Como não temos mais texto, ele acaba aqui, pois definimos 150 de pixels para a sua altura. Simples e prático, não é? Como eu disse, quando você define o seletor como elemento para estilização, você vai definir todos eles, todos os outros que irão vir também com ele. Se colocarmos aqui um novo parágrafo, vamos copiar e colar, ele irá estilizar esse segundo parágrafo também. Vamos iniciar e veja que o segundo parágrafo que surgiu também foi estilizado da mesma forma. Caso você não queira que isso aconteça, nós definimos classes e iremos aprender mais para frente. Agora, vamos aprender a criar um arquivo CSS e chamar ele no HTML. É muito fácil, basta criarmos um novo arquivo, salvamos o nosso arquivo do tipo CSS. Vamos colocar o nome aqui, arquivo.css, para que não haja dúvidas. Colocaremos Cascata Style Sheet, que é o CSS, um arquivo em CSS. Pronto, criamos nosso arquivo em CSS.
Agora, precisamos chamar esse arquivo dentro da página HTML. Para chamar um arquivo CSS separado do HTML, utilizamos uma tag chamada link. Esse atributo rel está indicando que aqui é uma folha de estilo, uma folha em estilo CSS. Definimos um tipo, que é novamente do tipo teste CSS, fechamos a tag, e o href vai definir onde está o arquivo. No nosso caso, está na mesma pasta de arquivo do HTML. Veja na pasta que o arquivo se encontra no mesmo local, tá vendo? Foi criado um arquivo do tipo CSS no mesmo local onde está a nossa página em HTML. Agora vamos fazer o teste. Beleza, tá vendo? Recarregamos a página e veja que nada acontece porque não estilizamos o CSS, não colocamos nenhum atributo, nenhuma propriedade. Agora vamos ver como estilizamos um arquivo em CSS. Vamos ao nosso arquivo, abrimos ele. Beleza, vamos trabalhar a partir daqui de dentro. Sempre lembrando que é bom comentar os nossos arquivos, os nossos scripts. Para comentar CSS, utilizamos uma barra inicial, asterisco e fecha. Colocamos nosso comentário aqui dentro. Beleza, criamos um comentário. E isso, da mesma forma que no HTML, é importante para que você consiga separar onde cada parte da sua página está estilizando. Aqui iremos explicar melhor como funciona cada propriedade. Novamente, iremos usar o seletor P de parágrafo como parâmetro para o nossa estilização. Iniciamos, colocamos um colchete para abrir e fechar. Lembrando que se você não fizer isso, não irá funcionar corretamente a sua estilização em CSS. A primeira tag, como vimos anteriormente, é a tag background. Agora vamos definir uma cor novamente do tipo CCC em padrão RGB. E agora vamos para o próximo atributo. O próximo atributo é o atributo width. Como eu expliquei anteriormente, ele define o tamanho em largura da sua propriedade. Você pode utilizar, como eu disse, em pixels. Colocamos 500 aqui, pixels. Você pode colocar como porcentagem, que aí vai de acordo com o tamanho da tela. E você pode usar também com EM e existem outras formas também. Mas o mais utilizado é o pixel e a porcentagem. O height é utilizado para se denominar a altura de um elemento. Da mesma forma que o width é utilizado, utilizamos o height também. Podemos definir o tamanho que quisermos em pixel, porcentagem e assim sucessivamente. O atributo color, como eu disse anteriormente, define a cor de texto. Colocamos o asterisco e definimos uma cor. Vamos colocar aqui uma cor FFF, que é branco, só para exemplo. O atributo margin define a distância, ou seja, as margens do elemento, tanto em relação a outro elemento ou ao topo da página e assim sucessivamente. Dentro dele você pode usar do tipo top, left, right e button. No nosso caso, por exemplo, iremos utilizar o left e colocaremos em 50 pixels. Ele vai ficar em relação à esquerda da página. O atributo page, como foi dito já anteriormente, define um espaço entre o conteúdo e 4 limites de seu elemento. Da mesma forma que os outros, como o width e o height, você pode usar também com porcentagem, com pixels e da forma que você achar melhor. Vamos colocar aqui somente 15. O atributo font family define o tipo de fonte que será utilizado em sua página. Iremos utilizar uma fonte diferente do padrão que é dos navegadores. Por exemplo, o atributo float, ele define um alinhamento de um elemento e controla o fluxo de texto ou de outros elementos ao seu redor, além de tornar um elemento flutuante. Ou seja, quando colocamos um float, definimos se ele vai ficar à direita, à esquerda, em cima ou embaixo em relação aos elementos. No nosso caso, iremos colocar left, queremos que ele fique à esquerda da página. O atributo border define o estilo das bordas nos 4 cantos dos elementos. No nosso caso, iremos utilizar do tipo solid, do valor de 2 pixels e da cor preta para ficar bem exemplar. Beleza, terminamos o nosso arquivo CSS, a nossa utilização da propriedade P, lembrando que é só disso aqui, um arquivo em CSS, ele é muito maior do que isso. E agora vamos salvar e ver como é que ficou e se funcionou nossa página. Lembrando que foi feita a chamada no arquivo HTML para definir o padrão em CSS
dos elementos, que no nosso caso é o atributo page, parágrafo. Agora vamos no navegador e ver como ficou. Primeiro salvamos aqui o HTML, salvamos, já está salvo. Agora vamos no navegador e ver se conseguimos estilizar a nossa página. Perfeito, conseguimos estilizar a nossa página. Veja que mudamos a fonte para o tipo Roma, definimos uma borda, um background, a cor do texto e o page, a margem em relação à esquerda de cada elemento, colocamos ele para flutuar para a esquerda também, lembrando que esse tem um tamanho de 500, aqui tem um tamanho de 500 também, ou seja, ele foi dividido, ele quebrou na página e veio para a direita do seu próximo conteúdo, devido à tag float. Então é isso, galera, trabalhando com CSS dessa forma. Essas são as principais propriedades do CSS, são as mais utilizadas. Existem várias outras. Primeiramente, iremos trabalhar somente com essas. Na próxima aula, iremos construir um site em HTML e CSS e veremos diversas outras propriedades e atributos para a nossa página. Então é isso, galera, finalizamos nossa aula de CSS básico. Espero, galera, que vocês tenham gostado muito da aula de hoje, espero que tenha ajudado vocês a entender melhor como funciona um arquivo em CSS. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se você ainda não assistiu às nossas outras aulas, assista nossas outras aulas para acompanhar a sequência. E não esqueça de deixar o seu like e favorite o vídeo para que assim você possa estar nos ajudando a ajudar vocês a trazer mais conteúdo e mais coisas para vocês, mais videoaulas. Espero que você tenha gostado e nos vemos na próxima.